Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre as promessas de Deus. Eu quero deixar bem claro aqui que vamos falar das promessas que realmente Deus fez. Estou dizendo isso porque muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas abusam da fé de outras e fazem essas pessoas promessas que Deus não fez. As promessas que vamos falar hoje são promessas que realmente o Senhor faz. E dessas promessas que o Senhor faz, nós vamos aprender hoje que ele cumpre todas. Vamos ter como exemplo aqui a promessa que ele fez a Abraão. Deus havia feito uma promessa a ele de que ele teria um filho, e essa promessa foi feita num tempo em que Abraão e Sara já estavam com idade bem avançada. A Bíblia diz que quando o anjo disse isso ao casal, Sara deu risada, não crendo na promessa de Deus. O anjo então faz uma pergunta a ela, lá no capítulo 18 de Gênesis, versículo 14. Haverá algo difícil demais para Deus? Essa pergunta também é feita a nós em alguns momentos das nossas vidas, mas teremos a mesma resposta que foi dada a Abraão, o cumprimento da promessa. Essa pergunta que foi feita a Abraão e Sara não era uma pergunta a qual o anjo esperasse uma resposta, mas foi apenas para que eles refletissem e que eles se lembrassem de quem era Deus e do poder de Deus. Quando o anjo pergunta se há algo demasiadamente difícil a Deus ou difícil demais a Deus, ele não está esperando a resposta, como eu disse, ele está apenas afirmando que não há nada difícil demais para Deus. Esse Deus que prometeu àquela mulher na idade avançada que iria gerar um filho, é o mesmo Deus que foi questionado lá no Novo Testamento quando disse que uma virgem daria à luz ao Filho de Deus. E a pergunta foi feita lá, também a respeito dessas impossibilidades, mas a resposta foi: haverá algo impossível a Deus? Deus faz tudo o que ele promete. Não há nada impossível ao Senhor, não há nada difícil demais para Deus. Observemos que a promessa de Deus, como eu disse, ela não foi feita apenas a Abraão. Ela foi feita a Abraão sim, mas ela se estendia a toda a sua descendência, já que o Senhor disse que ele seria pai de uma numerosa descendência que seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Observamos que as dificuldades existiram não somente para que Abraão tivesse um filho. Sara, mesmo sendo já com idade avançada, ela teve o seu filho. Mas observamos que, depois disso, as outras duas matriarcas também enfrentaram problemas para poder gerar filhos. Imagine se Deus tivesse dado a Abraão um filho e esse seu filho não tivesse outros descendentes. A promessa não se cumpriria, a promessa não se teria tornado verdade. Mas nós vemos que as dificuldades existiram para que essa promessa se cumprisse não só na vida de Abraão, mas também de seus filhos. Rebeca e Raquel também eram estéreis, mas o Senhor, quando promete, ele faz com que tudo se cumpra. Ele fez o milagre também na vida de Rebeca, ele fez o milagre também na vida de Raquel. Afinal, havia uma promessa, havia uma palavra que tinha sido liberada para a vida de Abraão, então Deus fez com que isso se cumprisse. Independente das adversidades, independente das dificuldades que se levantaram para que essa promessa se cumprisse. Quando o anjo perguntou: haverá algo difícil demais para Deus fazer? Ele já sabia das dificuldades que viriam também com a descendência de Abraão. Sabia que Rebeca seria estéril, que Raquel seria estéril, mas o anjo, mesmo assim, liberou a promessa para Abraão e Deus se encarregou de cumprir, porque essa promessa foi dada pelo próprio Deus e essa promessa foi dada à descendência de Abraão. Creia que Jesus vai cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Muitas vezes, como eu disse, somos confrontados com essa pergunta: haverá algo difícil demais para Deus? Porque muitas vezes nós estamos debaixo de uma promessa realmente autêntica. E observemos muitas coisas contrárias, muitas dificuldades, muitas adversidades, muitas coisas que cooperam contra essas coisas, mas nós sabemos que devemos saber, devemos nos lembrar da fidelidade do Senhor a todos aqueles a que ele prometeu e ele cumpriu todas as coisas. Nós temos que nos lembrar daquilo que Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se Deus fez no passado, continua fazendo. Se Deus fez uma promessa, ele irá cumprir sua promessa.
não porque nós merecemos ou deixamos de merecer, mas ele vai cumprir por causa do caráter dele. A Bíblia diz que Deus é fiel, ele nos chama e ele vai cumprir o seu propósito. Ele nos escolheu e nos colocou na posição onde estamos, no lugar onde estamos, e fez promessas para nós, sabendo de tudo o que aconteceria, de tudo que conspiraria contra a sua promessa. Ele já sabia de tudo. Deus não precisa de plano B. Deus não é pego de surpresa por ninguém. Ele sabe de todas as coisas. E por isso ele sabe exatamente tudo o que aconteceria, tudo aquilo que se levantaria contra a promessa de Deus, tudo aquilo que tentaria nos impedir de desfrutar das promessas do Senhor. Mas ele já providenciou tudo para que seja resolvido toda e qualquer situação na minha e na sua vida. Creia nisso. Seja como Abraão, não tenha dúvidas, obedeça ao Senhor, caminhe segundo os propósitos e as ordens do Senhor, e certamente você verá as coisas acontecendo, as coisas se ajustando e o milagre vai acontecer, as promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele é fiel eternamente. Amém? Eu gostaria que essa palavra encontrasse repouso no seu coração e produzisse frutos para a glória de Deus, que a sua fé seja fortalecida, que você creia no caráter, na fidelidade, na justiça do Senhor e saiba que não há nada impossível para Ele, não há nada difícil demais para o Senhor, porque Ele tem todo o poder. Amém? Eu gostaria de orar por nossas vidas nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua fidelidade, pedir ao Senhor perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos de acreditar nas suas promessas. Talvez em alguns momentos até julgamos que tenha sido homens que teriam feito, por causa das dificuldades que se levantam contra elas, das dificuldades que contemplamos com nossos olhos, e muitas vezes, ó Pai, duvidamos daquilo que o Senhor nos prometeu. Mas, Pai, testifica no nosso coração a verdade e a veracidade daquilo que o Senhor tem falado em nosso espírito, e nos enche de fé para superarmos as adversidades. Cremos que o Senhor está na frente, crendo que o Senhor está resolvendo todas as coisas e que o Senhor não precisa de um plano B. O Senhor jamais foi pego de surpresa, porque o Senhor conhece todas as coisas do nosso presente e do nosso futuro. E por isso, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está trabalhando para que cada uma das suas palavras, cada uma das suas promessas que foi liberado para nossas vidas, elas se cumpram. Enche o nosso coração de fé, Pai, através dessa palavra, que essa palavra seja aquela como aquela chuva descrita pelo profeta, que vem, ela cumpre o seu propósito e não volta para o céu vazia, que ela possa cumprir o propósito de encher o nosso coração de fé e de alegria e de esperança, e que nos fortaleça para perseverarmos, Senhor, naquelas promessas que nos foram feitas, e cremos que o Senhor está agindo a nosso favor, e que nós possamos assim, ó Pai, ser fortalecidos e renovados pelo Senhor, para que possamos prosseguir rumo àquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, sua família, todos os seus propósitos e sonhos que o Senhor tem para a sua vida, aliás, que não são seus, são dele, que os planos dele são maiores que os nossos, são melhores que os nossos, que esses propósitos e planos de Deus se cumpram na sua vida e na minha vida. E se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, e que as pessoas possam também serem cheias de fé e crerem na promessa que lhes foi feita, e que possam perseverar, apesar das adversidades que se levantam contra. Assim como foi com Abraão, existiram muitas, mas assim também como a sua descendência, mas todos eles venceram, porque foi liberada uma palavra que foi liberada por alguém que jamais falhou e jamais falhará. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você puder, deixe seu joinha ou deixe algum comentário, assim você estará nos ajudando a crescer. Se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever em nome de Jesus. Deus abençoe.